Fala pessoal, tudo certo? Fazer mais um vídeo aqui pro canal, né? Videozinho no improviso como todos os outros. Bom, eu recebi uma pergunta esses dias em um vídeo de uma pessoa fazendo um questionamento assim. Ele tem uma Fielder modelo câmbio manual e intencionava trocar para uma modelo câmbio automático e perguntou o que eu acho. E sinceramente eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo, se valeria mais a pena ter uma câmbio manual ou uma câmbio automático. Bom, e fiquei me questionando, né? E pensei, putz, cara, e aí? Tem muito pró, tem muito contra, tem mais pró ou mais contra? Compensa ou não compensa? E acabei chegando a uma conclusão, na minha visão, não compensa fazer a troca de uma Fielder ou Corolla câmbio manual de 5 marchas por uma câmbio automático. Bom, eu só enxerguei, na prática, sendo bem realista, só enxerguei um pró de fazer essa substituição, que seria a comodidade de tu trocar por um carro câmbio automático. Realmente o câmbio automático ele te traz um conforto a mais, uma comodidade a mais, né? Então eu vi basicamente essa seria a grande vantagem. Claro, existe uma outra vantagem, tá? Eu estou falando tudo na minha visão. A outra vantagem seria a questão de revenda. É mais bem vista no mercado um modelo câmbio automático do que um câmbio manual. Ainda as pessoas acham mais atrativo a câmbio automático. Bom, essa então seria uma segunda. Mas sendo sincero, na minha visão, assim, seria realmente uma questão de comodidade, né? Então eu só vi esse como grande pró. Como contra, eu já vi mais fatores contra a substituição de uma câmbio manual para uma câmbio automático. Primeiro fator que eu vejo assim seria referente a consumo de combustível, né? Ali você no câmbio manual para mim pelo menos é meio lógico que você vai ter um carro mais econômico, vamos dizer assim, né? Porque o carro tem um câmbio que aproveita mais as faixas de rotação, né? As faixas de potência e torque do motor, contra a câmbio automático que tem apenas 4 marchas. E esse câmbio é um câmbio muito pesado, de marchas muito longas e acaba sendo não bem explorado. O câmbio acaba não explorando bem o motor e suas faixas de rotação e torque. Inevitavelmente isso afeta consumo e afeta também performance. O segundo contra que eu vejo nessa substituição, né, seria a questão assim mecânica. Eu vejo a modelo câmbio manual dando menos manutenção do que a câmbio automático, né? O modelo câmbio manual, por exemplo, você consegue usar mais o freio motor, coisa que o câmbio automático de 4 marchas que equipa esses carros não explora de forma alguma o freio motor, o que acaba sendo necessário a utilização muito maior do freio e acaba gerando um desgaste de freio mais prematuro. Claro, o freio desses carros é algo barato de se fazer, porém acaba sendo uma manutenção muito recorrente nesses modelos de carro com câmbio automático. Já enxergo então um cenário na modelo equipada com câmbio manual mais favorável, ou seja, tu consegue utilizar o freio motor e acredito que na prática se faça menos necessário o uso do freio, né? Então, o que prolongaria a vida útil dos freios, né? Um outro fator, um outro componente que eu acho que desgasta mais na modelo câmbio automático são os semi-eixos, né? Esses carros, eles têm um desgaste de semi-eixo. Para quem gosta desses carros e já foi atrás de informações, sabe que o desgaste de semi-eixo, né? As folgas ali nas trizetas e tal, é algo que acontece com certa frequência. E eu enxergo esse desgaste mais acentuado no modelo câmbio automático. Por quê? Porque esses carros, por exemplo, eu vou pegar um cenário desses carros. Quando você liga ele de manhã, a rotação desses carros ela é mais elevada. Todo Toyota é assim. Algumas pessoas já fizeram até comentários em alguns vídeos que eu falei sobre isso. E dizem, não, isso é só fazer uma limpeza na TBI, é fazer limpeza de bico. Velho, não é, né? A ignorância é uma bênção e que bom que essas pessoas acreditam que é tão simples assim. Não é. Esses carros desde 0 km
É Toyota, todo Toyota é assim. Tu liga ele frio, ele liga a 1.500, 2.000 rotações, dependendo do modelo. É assim, todos os carros da Toyota são assim, né? E esses carros mais antigos, que é o caso aqui da Fielder, esses carros eles demoram mais a acessar essa rotação. Essa rotação ela custa abaixar ali aos 1.000 RPM. Então na prática o que acontece? As pessoas ligam o carro fica lá 1.500, 1.800 rotações e elas não aguardam a chegar às 1.000 RPM. Então o que elas fazem? Elas pegam ali a alavanca de câmbio e parte do parque para o drive. No momento que faz isso, tu acaba gerando uma transferência de esforço para coxins de motor e para os semi-eixos. Então os semi-eixos eles tomam um golpe sempre que se faz isso. E assim, na prática, todos esses carros as pessoas acabam fazendo. Eu faço isso. Eu até aguardava esse carro aqui em específico, a minha Fielder, até aguardava ela chegar às 1.000 rotações, mas cara, na prática se torna inviável, tá? Então acaba que tu vai dar esse tranco, porque tu não vai aguardar cessar a rotação e tu vai jogar do parking para o drive e realmente vai gerar esse tranco que vai prejudicar semi-eixo e coxins do motor, coxins de câmbio, todos os coxins ali. Então assim, só aí eu já enxergo uma questão mecânica mais favorável ao modelo câmbio manual, pois no câmbio manual você vai conseguir suavizar essa questão. Você vai ligar o mesmo motor, o carro vai estar acelerado, porém tu vai conseguir usar a embreagem, tu vai debrear de forma diferente, coisa que no carro câmbio automático você não consegue debrear, então tu não consegue suavizar essa questão. No carro câmbio manual você vai suavizar na embreagem, né? E, bom, mas agora vamos ao câmbio manual, né? O câmbio manual você não vai ter o conforto do câmbio automático e você vai ter que trocar a embreagem do carro. A embreagem é um fator que gera desgaste e tem que ser substituída e não é barato um kit de embreagem para esses modelos de carro. Porém, eles são muito duráveis, muito duráveis. Então, na prática, no período que você, por exemplo, vai ter que fazer a substituição do óleo da caixa desse carro aqui, câmbio automático, você no câmbio manual ainda não chegou na quilometragem de ter que trocar um disco de embreagem, né? Um sistema de embreagem de um carro câmbio manual. Se eu não me engano, assim, na prática, a vida útil de um sistema de embreagem é 130, 150 mil quilômetros, tá? Isso, claro, carros que rodaram 50%, vamos dizer assim, em cidade e 50% em estrada. Veículos que rodam em estrada têm a durabilidade até muito maior, né? Mas como a prática da gente é rodar às vezes muito mais, como é o meu caso, que eu rodo muito mais em cidade do que estrada, então acaba que você no câmbio automático tem que fazer a substituição do fluido da caixa antes da quilometragem de ser substituído um kit de embreagem de um carro câmbio manual. Pois é, então era essa aí a mensagem que eu queria passar. Naturalmente, como eu falei lá no início do vídeo, os meus vídeos são feitos no improviso e claro que vão faltar alguns elementos aqui a serem analisados, né? Mas os elementos mais básicos, assim, eu acho que eu consegui desenvolver, né? Dentro da minha abordagem. Adorei a pergunta, né? Me instigou a pensar em algo que eu realmente não tinha pensado. E para mim, Taiguara, eu não compraria uma Fielder, no caso, câmbio manual, porque a minha condição para comprar uma Fielder é que fosse uma Fielder modelo SEG, e esse modelo não saiu câmbio manual. Eu acredito, para mim seria um carro muito mais empolgante, para mim seria um carro muito mais vantajoso se fosse câmbio manual. Eu acho que seria muito mais aproveitado. Realmente o câmbio automático desses carros aqui, claro, é uma tecnologia, ele não tem problemas crônicos, ele não tem problema. Ele não é um câmbio problemático, muito pelo contrário, são câmbios duráveis. Agora, realmente são câmbios que são muito delicados de serem aplicados, né? Por exemplo, se tu usa num carro muito pesado e com motorização não muito forte, tu vai sentir esse câmbio muito mais pesado do que ele já é naturalmente na sua concepção, né?
E isso eu sinto aqui na Fielder. A Fielder, ela acaba se tornando um carro um pouco pesado para o conjunto motor e câmbio que ele tem, né? Eu já tive, esse aqui é o meu terceiro modelo de carro câmbio automático de 4 marchas, tá? Por exemplo, a combinação do câmbio 4 marchas no Toyota Camry era muito boa, apesar de ser 4 marchas. Mas ali eu tinha um motor 6 cilindros, com bastante torque, com bastante força, o que acabava deixando o conjunto bem harmônico. E também tive no Toyota Etios. O Toyota Etios que eu tinha era um motor 1.5 com câmbio automático de 4 marchas. Mesmo câmbio que era usado na geração de Corolla, né? Não é o mesmo dessa Fielder aqui específico, mas é a evolução do mesmo câmbio. E no Etios era um câmbio excelente porque era um carro que tinha um motor muito bom e era um carro principalmente muito leve. Então o efeito do carro leve com um câmbio longo até não se tornava tão ruim, né? Era bem amenizado pelo esse fator do peso, né? do carro ser um carro leve. Mas a gente percebia o câmbio ser limitante em altas rotações. O motor ficava pouco motor para empurrar um câmbio tão longo. Então, na prática, era um carro que chegava ali aos seus 170, 180 km por hora e ficamos por aí. O carro não tinha muito mais para dar porque faltava motor, né? Mas enfim, esse é só uma observação que eu queria fazer no final do vídeo, né? Deixa eu só fazer aqui, agora eu tô aqui num shopping aqui, que tem uma pista de kart. Agora os caras começaram uma bateria aqui, então apareceu um barulho. Mas eu queria mostrar essas jacas aqui, ó. Olha que carro legal esse aqui. Aqui uma Hilux 0 km. E aqui uma Infiniti, deve ser a FX35 deve ser. É a FX35. FX35, porque essa daqui é com motor V6, né? E a FX50 vinha com motorização V8. Cara, eu acho esse carro sensacional. Infelizmente para nós aqui no Brasil é inviável de ter esses tipos de carro, né? Eles ainda são muito caros e a manutenção desses carros é coisa assim difícil. Esses carros são Nissan, né? A Infiniti é uma categoria de luxo da Nissan e esse aqui até tá para vender. Vamos ver aqui, olha, único dono, 28 mil quilômetros, R$129.500. Claro, são 28 mil quilômetros, um veículo 2009, então já é um veículo quase da idade da Fielder ali, que é a 2008, ela é 2008, 2009 essa Infiniti, né? Mas tu vê 28.500 quilômetros, se não foi adulterada a quilometragem. Mesmo assim, alguns componentes, principalmente borracha, né, eles começam já a ter deterioração devido à idade, né, do carro. E, enfim, são carros lindos, maravilhosos, mas eu não teria coragem de me atirar num carro desse. Realmente não teria. E a Hilucona aqui, ó, a Hilucona 0 bala. Mas enfim, queria mostrar essa raridade aqui. Certo, pessoal? Deixa a gurizada correr lá agora. A gurizada vai se pegar agora lá. Oh, Deus, guri bom. Os guri bom, não estão roubando, não estão matando ninguém, só estão correndo de kart. Tá bom, meu pessoal. Valeu, um forte abraço.